Bom dia, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira de aula de geografia. Espero que vocês estejam todos bem, tá? Estejam se cuidando nesse período de coronavírus, de pandemia. Espero também que o mais breve possível a gente possa estar todos juntos, né? Pessoal, eu gostaria que vocês pegassem o livro, tá? Página 21, capítulo 3. A gente, na última aula, nós falamos, recapitulando aí para a gente lembrar, né? Nós falamos da organização política administrativa do Brasil, né? Nós falamos da formação do território brasileiro. E a gente viu lá, desde a primeira matéria, que o Brasil não tem nada de estereótipo, né? Aquele estereótipo, aquela ideia que é colocada em relação ao Brasil diante de todo o mundo, né? Que o Brasil é só carnaval, que o Brasil é só praia, só tem isso. Mas não, o Brasil é muito mais. A gente viu isso semana passada. A gente viu que o Brasil é muito extenso e desde a sua formação, o Brasil tem uma diversidade muito grande. Então, semana passada nós vimos uma formação do Brasil desde o litoral, né? Que foi quando os colonizadores chegaram, né, nas capitanias, formando as capitanias hereditárias, desde a divisão de território das capitanias hereditárias, depois as Seis Marias, também a divisão entre os capitães e os nobres, né, das divisões das terras, a linha que dividia o território brasileiro, né, o mundo inteiro, entre Portugal e Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas, já não funcionava, teve que fazer outros tratados, e aí os portugueses foram avançando o território brasileiro e explorando, terminando de explorar o território brasileiro, formando essa grande e vasta dimensão que nós temos até os dias atuais, né? E nós vimos que, com isso, o Brasil possui uma diversidade muito grande de clima, de relevo, de vegetação, de hidrografia. É o que a gente vai aprofundar hoje nesse capítulo. Para isso, a gente precisa lembrar, né, do que é região, primeiramente. Deixa eu colocar aqui na nossa página já de uma vez, compartilhar com vocês. Olha aí, a nossa página, deixa eu aumentar, ficar mais nítida. As regiões naturais do Brasil. Então, como que a gente vai entender essa diversidade se a gente não entender primeiro o que é região, né? A região, como a gente estudou lá no início, é uma das categorias da geografia, que vocês estudaram isso ano passado, e eu fiz revisão disso, né? Vocês estudaram o espaço, a território, o que é limite, o que é fronteira, estudamos também paisagem, e agora a gente vai ver as regiões. Então, a gente precisa lembrar do que é região e o que é regionalização. Região é uma porção, uma parte, tá? É uma parte do território com características singulares, com as suas próprias características. E aí, nós podemos organizar o território brasileiro de diversas formas para facilitar o estudo, porque o território é muito grande, então é mais fácil a gente dividir em partes e estudar por parte cada parte que diferencia uma da outra, que vai facilitar nossos estudos e a gente estudar toda essa diversidade que o Brasil possui, para que a gente possa discordar lá, né, do estereótipo que é colocado sobre o Brasil. Então, região é as partes, é uma parte do território dividida, organizada, com características
singulares, com as suas próprias características, mas a gente pode dividir em mais regiões, não só uma, por isso regiões, então tem mais de uma. Então, cada região tem a sua particularidade, tem a sua característica semelhante. Então, os elementos que cada região possui, por exemplo, região A, região B, região C. A região A possui elementos com características semelhantes, por isso que eu agrupei como região A. Região B tem os elementos da região B possuem características semelhantes, por isso que eu agrupei eles no mesmo local. Só que a região A e a região B são o quê? Diferentes, são distintas, né? Possuem diferenças. Por isso que eu separei região A e região B. Por quê? Elas são diferentes, porém os elementos que tem na B têm características semelhantes. Os elementos que tem na região A possuem características semelhantes. E o mesmo vai acontecer com a região C, com a região D, enfim, quantas regiões eu for criar. E o conjunto dessas regiões, da região A, da região B, da região C, o conjunto delas todas, vai formar o que nós chamamos de regionalização. Na geografia, nós usamos a regionalização para organizar o espaço geográfico, né, com características semelhantes. Que características semelhantes são essas? As regiões. Então, os elementos de cada região, elas possuem características semelhantes, mas uma região é diferente da outra, tá? E entendendo isso, nós vamos entender as partes naturais, ou seja, os aspectos físicos do Brasil, tá? Os aspectos físicos. Depois a gente vai ver, que é a nossa próxima matéria, os aspectos humanos, ou seja, os aspectos sociais, o povo, a população, como que é essa população. Agora a gente vai ver os aspectos físicos, tá? Clima, relevo, hidrografia, vegetação. Isso são aspectos físicos. Nesse caso agora, em especial, esses aspectos físicos nós vamos ver em detalhes quando nós estivermos estudando as regiões do Brasil. Região Sul, região Centro-Oeste, região Norte, região Nordeste, região Sudeste. Então, quando a gente vai estudando as regiões em específico, uma por uma, os estados, as regiões, nós vamos estar estudando também os aspectos físicos de cada região. Mas agora a gente vai ver no geral, no Brasil, tá? Nesse caso, a gente vai ver, a princípio aqui, os domínios morfoclimáticos. O que seria isso? Os domínios seria a região em específico, as regiões, os domínios. E morfoclimático, o que significa? Morfo significa morfologia, vem das formas do relevo. Então, as formas do relevo e o clima vai trazer características próprias de cada local. Então, eu vou reunir em domínios, tá, de relevo e clima, ou seja, de formas de relevo e clima, que se familiarizam, e vou, por exemplo, relevo, no Brasil não tem montanha, mas vou, por exemplo, relevo de serra, planalto de serra. Tá? Então, eu vou reunir qual é a vegetação, qual é o clima daquele local específico. Então, cada local com um tipo de relevo vai ter um tipo de clima, um tipo de vegetação específico. Aquele local, vamos chamar de domínio, que vai ser a nossa região, tá? Aí nós vamos ter várias regiões no Brasil de domínios morfoclimáticos. Aqui nós podemos ver um exemplo, a diversidade do Brasil. Aí no livro de vocês deve estar melhor, aqui na foto que eu tirei não ficou muito boa, mas dá para perceber que aqui nós chamamos essa diversidade aqui, nessas duas paisagens, vocês vão perceber que aqui, né, são relevos mais altos, são planaltos, e eles têm formas arredondadas, né,
essas formas arredondadas, formando ondas, como se fossem as ondas do mares, né? Nós chamamos de mares de morro, tá? Porque forma esse formato. O topo do formato desses relevos é chamado de mares de morro, tá? E a gente vai ver aonde eles mais são encontrados no Brasil e qual tipo de vegetação, qual tipo de clima que possui esse local. E aqui, do lado de cá, nós temos uma grande planície. Por que eu sei que é planície? Olha o relevo baixo, ó, bem baixo, né? E aqui nós temos um recurso hídrico. Então, geralmente, próximo de recurso hídrico, nós temos planícies e depressões, tá? Nesse caso aqui, é um rio, né? É uma lagoa do peixe, né? No Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil. E aqui nós temos um relevo de planície, tá? Olha a diferença de um relevo para o outro e olha o tipo de que vai termos aí em tipo de vegetação. No livro de vocês vai estar dando para ver melhor. Aqui nós temos Mata Atlântica e aqui nós temos o quê? Planícies. Nós temos vegetação rasteira, né? Tipo como fosse uma grama, né? Mato, a gramínea, que é a vegetação bem mais baixa, tá? Aqui no livro de vocês vai estar definindo o que é região, tá? Como eu já expliquei, eu vou só ler aqui para vocês e vou pedir, obviamente, aí para vocês copiarem somente essas duas linhas aqui, as duas primeiras linhas até o ponto onde está assim, ó, define-se região como uma área dotada de características próprias que faz parte de um espaço maior. Qualquer espaço pode ser regionalizado de várias formas. Então, eu posso fazer as regiões do Brasil dos climas. Como é que o clima brasileiro se divide no Brasil? Como é que o relevo brasileiro se divide no Brasil? Como é que é o relevo do Brasil? É tudo igual? É tudo planície? Não, nós temos planalto, nós temos planície, nós temos depressões, nós temos planície, depressões, planaltos, nós temos esses diversos relevos que vai estar espalhado, não é tudo plano, não é tudo uma coisa só, vai estar espalhado aí pela grande extensão territorial que o Brasil possui, tá? E deixa eu ver aqui, aí eu pedi para vocês marcarem essas duas primeiras linhas, tá? E lembrando aqui, como eu já tinha havido falado, do Tratado de Tordesilhas. Desde a época do Tratado de Tordesilhas, as terras brasileiras já foram divididas em regiões. Lembra do mapa que eu mostrei para vocês? Inclusive, na última aula, eu postei a foto, né, do mapa do Brasil, desde a formação dele, que eu fiquei devendo para vocês na última aula, e depois eu postei no final, né, lá no grupo. Desde o início do Tratado de Tordesilhas, né, da colonização, até os dias atuais, como o mapa do Brasil se encontra, tá? Então, desde aquela época do Tratado de Tordesilhas, onde as terras foram divididas em capitanias hereditárias, cada capitania é como se fosse uma região, tá? E o conjunto dessas capitanias, ou o conjunto dessas regiões, é chamado de regionalização. A forma também de regionalizar as regiões econômicas, igual a gente viu lá, Drogas do Sertão no norte, na Amazônia, nós vimos a cana-de-açúcar no Nordeste, nós vimos o café no Sudeste e também a pecuária, vimos a plantação de café e pecuária, né? Vimos também o avanço da agricultura, da mineração também no Sudeste e no Centro-Oeste, Goiás ali e Minas Gerais. Então, gente, as regiões, elas vão surgindo da forma em que vão se organizando o espaço, vai se dividindo o espaço. E os governos usam essas regiões, o estudo dessas regiões, pautado em instituições sérias, né, em dados corretos, em especialistas, para poder
administrar o país. Então, eu olhando o mapa das regiões do Brasil, eu consigo administrar melhor o país através disso. A gente vai ver que é a próxima matéria aí do livro de vocês, tá? Então, na regionalização, são estabelecidos limites, pode ser naturais ou não, tá? Às vezes, a gente pode estar estabelecendo um limite de uma região para outra, utilizando, por exemplo, uma ponte, um rio, né? Mas eu também posso separar uma região de outra usando algo que não seja natural, um muro, né? Lembra da questão dos limites e fronteiras, né? Aqui vai dar outro exemplo das regionalizações, que são os elementos naturais, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Os elementos naturais são os aspectos físicos. Até gostaria que vocês aí no livro de vocês, aqui nesse segundo parágrafo, onde está assim, elementos naturais, vocês puxem uma setinha e escrevam assim, aspectos físicos. Tá? O que são aspectos físicos? Relevo, clima, vegetação, hidrografia, solos. Por que a gente estuda essa questão? Perdão. Os aspectos físicos, eles são estudados, os elementos naturais, eles são estudados não só no Brasil, que a gente vai ver aqui, não é só o Brasil. Mas ano que vem, vocês vão estudar os países da América, vocês vão ver também, vai ser estudados aspectos físicos, aspectos econômicos e os aspectos sociais, que é a população, tá? Então, toda vez que vocês estudarem um país, um território, vocês vão estudar esses três tipos de aspecto: aspecto físico, aspecto econômico e aspecto populacional. É o que nós vamos ver, né, no decorrer desse ano sobre o Brasil, tá? Os aspectos físicos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais. Para cada aspecto desse, nós vamos regionalizar, que fica mais fácil, né, para a gente poder entender. E que compõe, né, isso aqui, o relevo, clima, vegetação, hidrografia e solo, compõe a nossa paisagem, aquilo que a gente vê. E o homem interage totalmente com essa paisagem, né? A gente interage totalmente com o clima, a gente interage com o relevo, a gente interage com a vegetação, com a hidrografia, com o solo. Então, o homem, ele interage o tempo inteiro com essa paisagem que nós estamos vendo, que é a paisagem natural. E essa combinação, aqui outra coisa que eu gostaria que vocês copiassem. Então, vocês vão copiar as duas primeiras linhas aqui desse parágrafo, do primeiro, e no segundo parágrafo, vocês vão copiar ele todo, não tem jeito. Vocês vão ter que copiar ele todinho aí, porque aí explica o que é o tal domínio morfoclimático que eu falei com vocês lá, explicando o título, tá? Então, domínios morfoclimáticos são assim chamados porque o relevo, a forma da superfície, né, que significa morfo, de origem grega, significa forma. E o clima são fatores determinantes da sua formação, tá, daquele local. E um geógrafo chamado Aziz Absaber, muito importante, geógrafo brasileiro, ele identificou a predominância, né? Ele estudou o território brasileiro todinho e percebeu a predominância, né, de 6 domínios morfoclimáticos. Quais são esses 6 domínios? Lembrando, domínios esses que são as regiões que eu estava falando, só que a gente vai chamar de domínio, tá? Então, quais são esses domínios morfoclimáticos que existem no Brasil, segundo Aziz Absaber, tá, gente? Que ele pesquisou. Nós temos o domínio amazônico, cerrado, mares de morro, caatinga, araucária e pradarias. Entre um domínio e outro, lembra que região, né, às vezes não tem um limite totalmente certo, ele vai ali, vai ultrapassar um pouco ou não.
No caso, essa área entre, por exemplo, a região amazônica, o domínio amazônico e o domínio do Cerrado, eu vou ter o quê? Uma área de transição. Por quê? No domínio amazônico, até eu chegar no domínio Cerrado, eu vou ter ali entre um e o outro, eu vou ter uma área de transição, eu vou ter um pouquinho de vegetação e clima e relevo parecido que está relacionado ao domínio amazônico e um pouquinho do cerrado, um pouquinho de cada. Então, essa transformação até chegar ao cerrado, ou do cerrado até chegar ao amazônico, esse meio termo aí, vamos chamar de fronteira, lembra da relação entre de um lado e o outro? Então, esse meio aí, essa fronteira aí, entre esses dois domínios, nós chamamos de área de transição, tá? Aí nós temos também mares de morro, também a gente vai ter entre o mares de morro e a araucária, araucárias e a caatinga, nós vamos ter aí uma área de transição, tá? A gente vai ver no mapa a seguir. Que é a área de transição, já está até aqui no texto do livro de vocês. Agora, a próxima página são os mapas, para mostrar para vocês a regionalização. Então, aqui, a combinação de todos esses elementos, né? Não podemos desprezar a interação da sociedade nesse espaço, obviamente, porque a interação desses elementos, o clima, o relevo, a hidrografia, eles estão todos entrelaçados. A gente fala de domínio morfoclimático, a gente vai levar em consideração todos os elementos, os aspectos físicos, tá? Mas sabendo que o relevo e o clima são determinantes. E mais, não quer dizer que só vai ter relevo e só vai ter clima. Eu preciso, aonde eu tenho um clima mais quente, né? Eu vou ter e mais vegetação, tá vendo? Eu tenho mais propício à chuva, então tem mais recarga para os rios. Ó, já tem hidrografia, já tem vegetação. Então, esses elementos, os aspectos físicos, eles são sempre juntos, tá? E aqui, tá. Aqui temos um mapa, né, de Aziz Absabe, como a gente viu, as 6 domínios morfoclimáticos, que são o norte, o amazônico, esse verdinho, o laranja, o cerrado, o nordeste aqui nós temos a caatinga, esse amarelo clarinho é o mares de morro, e aqui, que é o vermelho, é a araucária, e o último, que é o marrom, as pradarias, tá? E a gente vai ver aqui que para entender essa área aqui entre, por exemplo, o amazônico e o cerrado, essa área cinza é a tal área de transição que eu falei com vocês, é como se fosse uma fronteira. Então, do cerrado para amazônico, eu tenho essa área aqui que vai ter algumas espécies de vegetação, um clima, um relevo, que vai ser do cerrado, até começar a ter vegetação, clima e relevo do domínio amazônico. Então, essa aqui é uma área de transição entre um domínio e outro, como se fosse uma região e outra, tá, gente? E para entender isso, nós precisamos lembrar desses 2 mapas aqui, que é o mapa de relevo e o mapa de clima. É como se eu fundisse os dois aqui e o relevo, como ele influencia também na hidrografia, então vou ter hidrografia. E o clima, como influencia na vegetação, eu também vou ter vegetação, correspondente àquele tipo de clima. Então, por isso que estão todos entrelaçados. E o mesmo vai acontecer com o solo. Então, aqui, olha só, nesse mapa de relevo aqui, aí já vai mudar um pouco, né? Esse relevo, ele está mais detalhado. Por quê? Esse mapa de relevo aqui, ele foi estudado, né? O Brasil foi estudado por imagens de satélite, de um projeto chamado Radam Brasil, né, que é da Amazônia. Jurandir Rossi,
que é outro geógrafo muito importante no Brasil, ele estudou essas imagens. Então, ele pegou mais detalhe do tipo de relevo. Então, ele desmiuçou, né, dividiu todo o Brasil em várias partes do relevo, tá vendo? Então, nós temos Planalto, Serra e Chapadas. Aí, aonde está esses númerozinhos, é aonde eu tenho esses tipos de Planalto, Serra e Chapadas, né? Depressões. Então, para os planaltos, eu tenho 11 domínios. Depressão, eu tenho 22. Perdão, 22 não. Eu tenho mais 11, né? Eu tenho, não, perdão, tenho 10. 10 depressões no Brasil. No Brasil, eu tenho 11 planaltos, 10 depressões e aqui vai dar 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 planícies, né? Então, ele dividiu o território brasileiro em relação ao relevo de uma forma mais detalhada, tá? E aqui o clima, tá? Junto com Jussara, né, Vaz Rosa e Gisele Girardi, também duas geógrafas, elas mapearam o Brasil em termos do clima. Olha os climas brasileiros, né? Que nós temos o equatorial, o tropical atlântico, tropical de altitude, semiárido e subtropical. Aqui já vai vir as características de cada domínio morfoclimático, tá? E quando a gente for estudar as regiões, a gente vai lembrar disso, dos aspectos físicos. Qual o domínio morfoclimático da região sudeste? Qual o domínio morfoclimático da região nordeste? Então, aí, quando a gente for estudar sobre as regiões, a gente vai lembrar disso, tá? Então, por isso é muito importante. Então, as características dos domínios morfoclimáticos. O amazônico, qual que é a principal, as características de relevo? Prevalece planícies, depressões e baixos planaltos, tá? Então, são relevos bem baixos. O clima equatorial. Esse tipo de clima, ele é muito quente, porque está próximo à linha do Equador, porém, né, ele é quente e úmido. Por que ele vai ser úmido? Por causa da vegetação da floresta amazônica. Deveria ser seco, mas como tem a floresta, ele se torna úmido durante o ano todo. Por que ele se torna úmido? Porque a grande quantidade de floresta, essa imensa floresta amazônica, e a quantidade de calor absurdo que é naquela região, faz com que a evaporação, né, a evapotranspiração da vegetação, né, da floresta, seja mais rápida, e dos rios também, em toda aquela área. Então, faz com que forme nuvens, e todos os dias chova, né? Então, todo dia de tarde chove, por quê? Altas temperaturas, né? Faz com que evapore muito as gotículas de água, né? Evapore demais, e forma as nuvens, chove. Então, todos os dias chove lá nessa região. Então, esse domínio amazônico, ele possui uma rede hidrográfica muito grande quantidade de rios, inclusive é a maior do mundo, que é a bacia amazônica. Aí, os espaços associados, ou seja, são aqueles que estão no meio termo ali, que é as áreas de transição, são os campos e os cerrados, está na área de transição com o amazônico. Aqui tem até uma foto do domínio amazônico aí no livro de vocês, tá vendo? Planície, né? Próximo de rios, lembra que é sempre planície. Aqui nós vamos ter o cerrado. O cerrado, ele já a sua predominância de relevo são os planaltos. Lembra que planaltos, vocês estudaram isso ano passado, os relevos, e o planalto ele vai se dividir em 3. Chapadas, serras e morros, tá? Como que é essa chapada? A chapada,
deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho um quadro aqui. Não tenho não. Tem não. É só no outro, Esqueci. É só lá no Google, no Meet, que tem um quadro que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso aqui, gente, olha isso aqui. Isso aqui é chamado de chapada, tá? É uma chapada. E aqui embaixo eu tenho um relevo mais alto, uma planície, né? Mas aqui eu tenho uns planaltos. Mas esse planalto aqui é de chapada e também temos um planalto, esse aqui, esse maior aqui, é um planalto de morro, tá? Aqueles que a gente viu no início da aula, que é chamado de mares de morro, eles são, que a gente vai ver aqui, que é a próxima, são planaltos também, tá? Então, o cerrado é formado por extensos planaltos, depressões, olha a depressão aqui, e chapadas, olha a chapada aqui, tá vendo? Nessa região, predomina que tipo de clima? Tropical típico. Ai, o que é tropical típico, professora? Esse tropical típico é porque o Brasil todo, igual a gente viu ali no mapa de clima, a maioria do clima é tropical, né? Por isso que lá fora nós temos o estereotipo de que o Brasil é o quê? Clima tropical, mas nós sabemos que tem outros tipos de clima. E esse tropical, ele vai variar de região para região, tá? No caso do Cerrado, que é mais predominante no centro do país, onde não tem a influência do mar, porque está longe do mar, do litoral, vamos voltar lá só para vocês verem, olha. Rapidinho. Olha aqui, ó. O Cerrado, olha. Cadê? Aqui, esse laranja. É a parte central do Brasil, né? É a região centro-oeste. E aqui está longe do mar, do Oceano Atlântico. Isso traz uma característica principal para o clima, né, tropical típico, que é 2 estações bem definidas. Um verão chuvoso e inverno seco. É bem separadinho isso, tá? Então, a principal característica desse clima tropical no Cerrado é um verão chuvoso e um inverno seco, tá? Destacam-se também 2 tipos de vegetações. As vegetações arbustivas são aquelas vegetações que... vou dar um exemplo de árvore, para vocês poderem ter ideia desse arbustivo aí. São árvores pequenas, como, por exemplo, pé de laranja, pé de maçã, são arbustivas, elas são menores, são pequenas, são de médio a pequeno porte. E as árvores, elas vão possuir médio e pequeno porte, então elas são baixas. São geralmente aquelas árvores de tamanho, por exemplo, de acerola, pé de jabuticaba, só para vocês terem ideia do tamanho que são essas árvores. E os troncos dessas árvores e muitos galhos são retorcidos, eles são todo torto, né? Deixa eu ver se coloco aqui, ó, vegetação do Cerrado, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar a imagem aqui. Olha aqui, gente. Essa aqui tá melhor. Olha aqui como é que o tronco é todo retorcido, todo torto. Essa é a principal característica do Cerrado. Tia, mas eu já vi isso aqui em Bom Jardim. Eu já vi esse tipo de árvore. Sim, sim. Por quê? A gente vai ver por causa da área de transição, como eu falei com vocês. O Cerrado tem área de transição com a região de mares de morro, que é onde a gente vive, que é a região serrana, tá? Vamos voltar para cá.
E a outra tipo de vegetação são os campos. Aí são campos mesmo, são gramíneas, né? Deixa eu ver se vai para aqui, olha, esse aqui tá mostrando bem típico, ó. Olha aqui, essas gramas, né, que são matos, tá? Bem dizer. Elas são chamadas de... A parte que é mais seca, tá? As gramas mais secas, que essa daqui, por exemplo, tá mais seca. As arbustivas aqui, ó. As mais secas, nós chamamos de cerrado sujo. E aonde tem vegetação assim, tá vendo? Essa aqui, olha, vegetação, e ela é mais verde, nós chamamos de cerradão, tá? Onde a gente tem árvores assim, mais umas próximas das outras, e essa vegetação aqui, o verde, nós chamamos de cerradão. Aqui nós chamamos de cerrado sujo, tá? Só para diferenciar. Então, dois tipos de vegetações. A arbustiva, que são as árvores, e as de gramíneas. Vou voltar lá. Essas arbustivas, elas são chamadas de herbácea. O que é herbácea? Essa arbustiva, perdão. Essa gramínea que eu estou chamando, esse mato, nós chamamos de gramínea. E essa gramínea nós chamamos de herbácea. O que é herbácea? Herbácea que não possui tronco. Você já viu mato possuir tronco igual uma árvore? Não, por isso ela é chamada de... A gramínea, que nós chamamos de mato, é herbácea, porque não possui tronco. Então, se vocês quiserem, puxe uma setinha aqui no que é herbácea e escrevam: não possui tronco. Aí vocês vão lembrar. Então, campo cerrado ou cerradão, como eu falei com vocês. Agora a gente vai ver os mares de morro. Os mares de morro, né? Ele localiza mais na faixa litorânea, como a gente viu, e é formada pelos planaltos de serra do Atlântico Leste e Sudeste. O que seria Atlântico? Seria o Oceano Atlântico, que está vindo a predominância aqui dessa região, desse tipo de domínio, nessa região toda litorânea do Brasil, onde é banhado pelo Oceano Atlântico, na parte leste do Brasil, e não na parte oeste, que não tem mar, né? Na parte oeste é só continente do Brasil. Na parte leste do Brasil é que possui o oceano banhando o Brasil aí, todo o litoral, tá? Leste e sudeste. Por isso é denominado mares de morro, porque lembra o formato das ondas. E devido ao desgaste desse relevo por muitos e muito tempo, quando vocês estudaram ano passado sobre os agentes externos, agentes internos. Agentes internos são os formadores do relevo, o encontro de placas tectônicas. Os agentes externos são as intempéries do clima, da água, do sol, né, da temperatura. Então, aí nós chamamos de intemperismo. Como esse relevo é antigo, então ele levou muito tempo sendo massacrado por intemperismos, né? Por sol, altas temperaturas, chuva, também questões de ação do homem, né? O vento. Então, tudo isso fez com que desgastasse esse relevo e ele ficasse mais abaulado, que nós damos apelidos na geografia de meia laranja. Ele tem um formato meia laranja. Ah, tia, eu já vi isso aqui em Bom Jardim, né? A gente tem esse tipo de relevo meia laranja, né? Que nós chamamos de morro. E temos também o formato de serra, que é o formato de pico, tá? Então, esse tipo de relevo, olha... Então, do mares de morro, é esse formato de abaulamento e também nós temos o encontro de serras. Então, o encontro
mares de morro, ou seja, morro com morro, morro com morro, igual quando a gente desenhava, quando era lá no pré, a gente ia desenhar o morro e desenhava assim, né? É o que a gente sempre vê na nossa região. Ele todo assim, ó, um monte de meia laranja, né? Então, o mares de morro é porque é o encontro de um monte de morro que faz aquele formato de onda, tá? E no meio desses mares de morro, nós vamos ter aí presença de serras também, que tem o formato de pico. Então, significa que são áreas muito altas. Por isso, deram esse exemplo aqui do domínio mares de morro em Teresópolis. Teresópolis, que é região serrana, igual Friburgo, igual Bom Jardim. Então, você vai ter presença aí de mares de morro, e também das serras, tá? Que é o tipo de planalto. O clima é tropical úmido. Por que é úmido? Porque nós temos a presença do mar ali, ó, na costa todinha do Brasil. Então, por isso tropical úmido. Professora, mas você falou que Bom Jardim está na zona litorânea? Tá, mas não é banhado pelo mar, obviamente, né, gente? Não tô doida ainda, né? Nem Friburgo, né? Mas Bom Jardim faz parte do domínio morfoclimático do Mares de Morro, porque possui serra e possui morros. E recebe influência do quê? Desse clima que vem lá do mar. Entenderam? O mar consegue atingir ainda essa área, essa região, trazendo um clima tropical úmido. O que seria um clima tropical úmido? Vai ser quente, porém com chuvas o ano inteiro. Isso abaixa um pouco a temperatura. É o que faz na serra. Aqui na nossa região serrana, é mais fresco do que se eu for para a Baixada lá do Rio. Por quê? Porque aqui é mais alto. Né? Nós estamos num planalto, né, de serras, mares de morro, então é muito alto, mas nós recebemos influência do mar, trazendo o vento traz a brisa do mar para a gente, que faz a temperatura baixar, né? E isso aqui na nossa região, mesmo estando calor, a temperatura é mais amena do que lá na Baixada, no Rio. Entre os domínios, o mais alterado, esse foi o domínio mais alterado pelos seres humanos, porque está na zona litorânea, está na zona de exploração, desde o início da colonização. Vamos mostrar, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo o mapa, para vocês lembrarem aí, ó, não esquecer. Aqui, ó, olha aqui o domínio do Mares de Morro, olha, gente. Aqui, ó, esse amarelinho, olha lá, ó. Pega na faixa litorânea aqui do Nordeste e vem descendo, ó. Tá vendo? Até lá no finalzinho no sul. E olha como que avança por São Paulo, aqui Minas Gerais, o Rio de Janeiro todinho, o Espírito Santo todinho. Por quê? São regiões de mares de morro, de serras, né? Regiões que recebem influência aqui do Oceano Atlântico. Essa região, a vegetação típica dessa região é a Mata Atlântica, a tão devastada pelo desenvolvimento econômico desde o início da colonização e para o povoamento dessas áreas. Então, hoje a Mata Atlântica é a vegetação mais extinta do Brasil, que ela está praticamente em extinção, ela está acabando, né? Por quê? Por tanta ocupação aí da população nessa região, tá? Outra região aqui que nós vamos estudar do domínio morfoclimático é a Caatinga. A Caatinga, o cerrado já se assemelha com a savana africana. A Caatinga, ela já vai se assemelhar com a vegetação parecida com o cerrado, com o deserto. Tá? Vai se assemelhar ali, mas não vai ser deserto porque é um clima semiárido. Semiárido, ó, metade. Ele não é totalmente árido igual o deserto, ele é metade. Ele é ali, ó, tá muito quente, muito seco, mas não chega a ser um deserto, porque chove. Então, esse domínio característico do interior do Nordeste brasileiro, sertão nordestino, né?
O relevo é formado por depressões e planaltos, ó, planaltos, depressões lá embaixo. O clima é predominantemente semiárido, ó, quente e seco. Porém, há um período de chuva também. Por isso que é semiárido. Nele desenvolve-se a caatinga, na qual se destacam as espécies xerófitas. Gente, caatinga, esse nome é indígena, tá? Que significa floresta branca. Por quê? Mata branca, floresta branca. Por quê? Porque no período que, aqui nessa foto, tá tudo verdinho, né, gente? Mas no período de seca, isso aí fica tudo cinzentado. Então, por isso que é o maior período do ano, fica tudo acinzentado. Então, eles deram o nome de caatinga. É uma palavra indígena. E as espécies, ou seja, de planta que vive lá, são chamadas de xerófitas, né, pela biologia. Por quê? Porque elas se adaptam, elas aguentam a esse estresse hídrico, a falta de chuva quase que o ano inteiro, né? E ela aguenta aquele período porque ela armazena o máximo de água possível durante o período que tem água e à noite durante o orvalho. Como exemplo, nós temos as cactáceas, que são os cactos, tá? E os arbustos espinhentos, que é esse aqui que está mostrando na foto para vocês. Essa foto é lá de Pernambuco, né? Buíque, Pernambuco. Aqui nós temos araucária. Araucária já é no sul do Brasil, lá no sul do Brasil, bem, que é quase que o último, né? Quase o último, né? Não é o último porque entra pradarias. A araucária, nós temos, olha só, são pinheiros, né? Pinheiros é de lugar frio, por isso está na região sul. O principal, localizado principalmente nos planaltos da Serra do sul do Brasil, do país, ou seja, tá lá nas serras, bem lugar bem alto, bem frio, né? Que vai ter a presença desses pinheiros. É lógico que eles já foram também muito devastados. Aliás, toda a vegetação do país, por causa da ocupação humana, por causa do desenvolvimento econômico, né? Hoje eles estão tentando preservar essa floresta, essa mata, mas ainda está muito devastada, tá? E o clima dessa região é um clima frio, né, gente? É chamado de clima subtropical, ou seja, abaixo do trópico, abaixo do trópico. Se está abaixo do trópico é porque ele é frio. Então, esse clima, ele tem as 4 estações, a principal característica dele é que tem as 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. Tudo que é bem definido. Então, as 4 estações bem definidas, e chove o ano inteiro. Cada estação é bem distribuída as chuvas. Então, eles não ficam sem chuva, mesmo no inverno, que as chuvas se reduzem, tá? E por último, que é aquele que está lá no finalzinho, no último do mapa do Brasil, tá? Que é também um domínio morfoclimático. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu não resisto, eu tenho que mostrar o mapa. Aqui. Então, esse aqui, o últimozinho, vão ser as pradarias, que podem ser chamadas também de pampas, ou pampas gaúcho, né? São gramíneas, né? São pastos, plantas herbáceas, lembra? Herbáceas que não possuem tronco, né? Acabando. Aqui, então, nós temos as pradarias. Olha como é que é. E em lugar de planalto, muito alto também. Então, o clima é subtropical, clima frio, porque é a região do sul, né? Então, é frio. O relevo é predominantemente de planícies, ó, grandes planícies. Embora existam algumas ondulações, igual essas aqui, ó, de planaltos, tá? E o clima é subtropical. Gramíneas, tá, gente? Herbácea, que é sem tronco.
E para finalizar, nós temos aqui os órgãos, o órgão ambiental, que é a lei brasileira, né, faz parte da Constituição Federal, que protege a todos esses domínios morfoclimáticos. Por que tem que proteger, gente? Porque a nossa vegetação, é nossa característica, é nossa identidade, né? Não é só extrair, explorar, nós temos que preservar também justamente para o nosso futuro, né? E não só a gente vive dessa vegetação, os animais também que vivem nela. É tudo um ecossistema, eles todos estão interligados, nós todos estamos interligados, precisamos do outro. Então, por isso foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, locais de conservação, tá? Dessas espécies, para não se perder totalmente, igual a Mata Atlântica. No ano de 2000, pela Lei 9.985/2000, que foi o ano que foi criado, de promover o desenvolvimento sustentável e a educação ambiental, ou seja, ensinar para as pessoas que devemos preservar, como se deve fazer isso, né? Isso é educação ambiental. E desenvolver a economia, mas ensinando que é preciso pensar nas gerações futuras, que a gente precisa preservar aqueles domínios. Seu objetivo é criar e implantar, gerir, né? Criar, implantar e gerir unidades de conservação no Brasil. O que seria isso? Eles criam unidades de conservação, os parques ecológicos, as áreas de conservação, implantam, né? Os programas de educação ambiental, de proteção daquela área, e gerenciam ali também, que são as pessoas, igual, por exemplo, quem já foi em Friburgo, já deve ter visto que ali tem escrito assim, Parque de Furnas, que é onde fica o tal cão sentado. Ali é uma área de conservação, né, de unidade de conservação, que tem que ser administrada, tem que ser organizada, tem que ser preservada para que haja visitação, para que as pessoas possam visitar, né? Contribuir ali com o bem-estar das pessoas também. As unidades de conservação são áreas criadas, né, para preservar a biodiversidade, diferentes domínios, e elas são divididas em 2 grupos. Essas unidades de conservação divididas em 2 grupos, tá vendo? Em 2 regiões. As unidades de proteção integral, que é aquela que você não pode tirar nada lá, você só pode visitar no máximo, é só para turismo e para estudo científico, de pesquisa científica, biológica. E as unidades de uso sustentável, que é aquela que você tira, mas você repõe, né? Para que ela sempre esteja ali te servindo. É o caso, por exemplo, dos quebra-cocos que tem lá no Nordeste, que é uma área de transição, né? Que as matas do cocais é uma área de transição entre o domínio amazônico e o domínio ali da Caatinga. Nós temos lá no Nordeste, entre o Norte e o Nordeste, nós temos essa área de transição, que é a mata de cocais. Lá tem essa unidade de conservação de uso sustentável. Por quê? Não se pode desmatar aquela mata, porque as pessoas tiram o coco e vendem. Então, se não tiver essa vegetação, eles vão vender o quê? Eles sobrevivem disso. Então, eles tiram, mas deixa a árvore lá, que vai nascer mais coco. E o mesmo acontece também com as árvores lá da Amazônia, que eles tiram o látex. Lembra do ciclo da borracha? Lá na região norte, que a gente viu quando estava vendo o desenvolvimento econômico do Brasil, no período da colonização. Então, a floresta tem que ser preservada também, porque essas pessoas precisam tirar lá o látex para vender a borracha, né? Fazer a borracha e vender. É uma forma sustentável, não vai destruir a floresta, só está usando uma parte dela, mas vai deixar ela lá. Isso é sustentável. Então, aqui vai explicar o que é proteção integral, né?
Que exemplos são os parques ecológicos, parques nacionais, estações ecológicas igual a essa que eu expliquei de Furnas, lá ali em Friburgo, é um parque nacional, perdão, é uma estação ecológica, tá? Pode ter visitação, mas ninguém pode tirar nada dali. Se você for lá ver uma fruta, você não pode tirar. Se você for, você só pode ir lá para visitar, e os cientistas, biólogos também que queiram estudar alguma espécie, então aí eles podem, tá? É só para isso, só turismo e pesquisa. Já de unidade sustentável, são áreas de proteção ambiental, de reserva extrativista, de florestas nacionais, entenderam? Então não pode desmatar, só utilizar. E aqui tem um mapa dessas unidades de conservação, onde está no Brasil. Olha a maior concentração na região norte, no domínio amazônico, tá vendo? Algumas aqui na região sudeste, onde está a Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, da Araucária, tem sempre aí algumas. E aqui eu vou depois pedir para vocês fazerem esse exercício. Em sua opinião, qual é a importância das unidades de conservação? Muito fácil essa pergunta, depois dessa explicação, né? Delícia. E aí vem os exercícios que eu vou passar daqui a pouquinho, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode postar aí no grupo que eu respondo, e vamos dar continuidade aí com as atividades. Um beijo.